O Antena Paulista está de volta hoje falando dos imigrantes que foram fundamentais no desenvolvimento do estado de São Paulo. E o Porto de Santos, durante muitos anos, foi a principal porta de entrada dos estrangeiros que vinham morar no Brasil. Muitos chegavam em Santos e depois se dirigiam ao interior, iam trabalhar nas fazendas de café. Aliás, uma parte muito importante da história do café no Brasil está no Museu do Café, na cidade de Santos. A italiana Maria Sacchetto chegou em 1924. No passaporte, o visto carimbado ainda na Itália. Muitas famílias vieram ao Brasil em busca de oportunidades nas fazendas de café. Dados da Secretaria de Agricultura do Estado apontam que entre 1875 e 1930 entraram em São Paulo mais de 2 milhões de imigrantes. Mais da metade de italianos. A outra metade é de japoneses e espanhóis. Santos era a porta de entrada. Eles chegavam de navio, com passagem paga muitas vezes pelo governo brasileiro. Vários registros dessa história podem ser vistos no Museu do Café de Santos. A historiadora Marília Bonas nos acompanhou nessa visita. Tinha um interesse político, econômico e, acima de tudo, social de trazer uma outra mão de obra, né, depois da abolição da escravatura. O Sudeste tem um terreno muito propício para o café, né, em termos de clima, em termos de solo, e esse café rendia bastante dinheiro já. Então eles percebiam que valia a pena investir um pouco, que isso ia render, talvez, o grande dinheiro que constrói o Brasil oficialmente como um grande país, uma grande potência no século XIX. Do porto, os imigrantes seguiam de trem até a capital, onde os representantes das fazendas iam buscá-los. E eles tinham lá uma ideia do tamanho das famílias que eles queriam, as famílias inteiras, até as crianças eram envolvidas na conta. Então, assim, a gente tem tantos pés de café, então a gente precisa de uma família com 10 pessoas, uma família com 5, com 8, e todo mundo se envolvia em alguma etapa do processo do café, né? O museu fica num lugar de grande importância desse período. O prédio onde antes funcionava a Bolsa Oficial do Café de Santos. Foi inaugurado em 1922 e era aqui, nesta sala, onde aconteciam os pregões, quando os corretores decidiam por quanto o café seria vendido. Eduardo é corretor de café, uma profissão de família. O tio dele tinha uma cadeira na sala de pregão. As comunicações eram muito ruins, os cafeicultores mandavam as suas amostras, os seus lotes de café para Santos, e aqui era feita a negociação entre produtor e comprador, o exportador, através do corretor de café. O dinheiro do café circulava aqui em Santos, tanto que a Rua 15 era na época chamada de Wall Street brasileira. Os principais bancos do Brasil tinham a sua grande agência aqui na Rua 15. O café vinha das fazendas espalhadas pelo interior para ser embarcado nos navios atracados no porto. Cada saca era pesada em balanças como esta para ter exatamente 60 quilos. O transporte dos armazéns até os navios era feito pelos estivadores. O Jacinto era o mais conhecido deles. Imigrante português que trabalhava nessa movimentação de cargas, ficou famoso por uma brincadeira. Era o único que conseguia levantar 5 sacas de uma só vez. No porto, as mulheres faziam serviços mais leves, como o de servir as sacas furadas em máquinas como essa. O museu ainda tem relíquias como este sinalizador. Aceso fazia a comunicação entre a estação de trem e o maquinista. E ferramentas como este plantador, usado para cavar a terra e colocar as mudas de café. Os trabalhadores, vindos principalmente da Europa, foram os responsáveis por muitas das mudanças de costumes e tecnologias. A chegada dos imigrantes influenciou até mesmo na forma dos brasileiros tomarem café. Antes, era servido principalmente em situações formais. Depois, passou a ser a bebida do trabalhador. Devemos, então, aos imigrantes aquela conhecida expressão: pausa para um cafezinho. O que a gente já ouviu de algumas famílias italianas é que tinha uma espécie de ritual no café da manhã. Então o pai tomava o café preto forte, né? Então o primeiro café que passava no coador de pano mais forte era do pai. Depois os filhos mais velhos que iam fazer o trabalho mais pesado também tomavam o café preto, todos adoçado, no Brasil se toma adoçado. As mulheres tomavam um café um pouquinho mais fraco e as crianças tomavam um café com leite. O café é responsável não só pela cara que o estado inteiro tem, mas ele é responsável também por uma série de mudanças de hábitos, de mudanças de costumes, pela chegada das ferrovias, pela energia elétrica, por um grande impacto, uma grande transformação urbana também.